Não se esqueça de dar o like. Eu sou uma babaca por beijar outro homem embaixo do visco apesar do meu namorado ter me dito que estava tudo bem? É realmente tarde onde moro, todo mundo que eu poderia contatar para obter conselhos está dormindo e por isso estou aqui. Meu namorado Nick, 29, e eu, 26, fomos a uma festa de Natal que o primo dele estava promovendo. O primo dele é muito envolvido com eventos da comunidade, então muitos dos vizinhos deles estavam lá, bem como alguns membros da família deles. Alguém trouxe um ramo de visco e estava passando pela festa fazendo as pessoas se beijarem. No final da noite, eu estava sentada em um dos sofás conversando com um amigo da família deles, John, 37. Eu o conheci várias vezes antes, então estávamos conversando há um tempo e apenas brincando. Nick estava na parte da cozinha da sala conversando com os primos dele e alguns amigos de infância. A casa é de planta aberta, então a sala de estar, sala de jantar e cozinha são todos um grande cômodo. Neste ponto, um vizinho com o qual não estou muito familiarizada veio com o visco para que John e eu beijássemos embaixo. Eu entendi que esse vizinho não me conhecia ou que estou com o Nick, então eu ri e disse que iria pular a minha vez. Este vizinho parecia bêbado e estava sendo alto, insistindo que era uma tradição, que tínhamos que fazer isso, e todo esse tipo de coisa. John foi se afastar quando Nick e um dos amigos dele notaram a confusão e se juntaram. Acho que Nick viu aquilo como uma brincadeira e, portanto, achou engraçado se juntar para incentivar John e eu a nos beijarmos. Eu disse a ele, Nick, por que ele não vem aqui e eu o beijo em vez disso, mas Nick continuou insistindo que eu desse um beijo em John. Foi extremamente desconfortável para ambos. John continuava tentando mudar de assunto e até se levantou para sair, mas Nick parecia sério sobre isso, pois o tom dele mudou de brincalhão para sério. Eu disse a John que não me importava em beijar o lado da boca ou bochecha dele e ele disse que desde que todos estivessem de acordo e se isso os fizesse parar, então tudo bem. E assim eu o beijei no canto da boca. Foi só isso, todo mundo se dispersou e Nick não pareceu se importar com isso e até aplaudiu antes de voltar para os primos dele. Enquanto dirigíamos para casa, Nick estava quieto, então perguntei o que estava errado. Ele disse que não achava que eu realmente beijaria John e que isso deixou um sentimento ruim em seu estômago. Eu disse que só fiz isso porque ele estava incentivando, parecia que ele não se importava com o beijo considerando as circunstâncias e porque eu pensei que era uma boa brincadeira. Isso levou a uma grande briga que não vou entrar em detalhes, mas terminou com o Nick dizendo que estava pensando em me pedir em casamento no Natal, mas que isso colocou as coisas em perspectiva para ele. Estou dormindo no sofá esta noite e me sinto absolutamente terrível. Por favor, me digam se estou sendo uma completa idiota. Álcool muda todas as perspectivas. Ele te colocou na situação. Você não quis participar. Não foi como se ele desse um grande beijo francês. Lembre-o de que foi sob a insistência dele que você fez isso. Ele está sendo um idiota e isso te fez perceber as coisas também. Não está errada. Só para esclarecer rapidamente quem estava bebendo. Eu tomei alguns coquetéis, mas não estava completamente bêbada. Se fosse o caso, eu estava apenas um pouco tonta, embora eu tenha ficado sóbria imediatamente quando começamos a discutir. Eu sei que John tomou pelo menos uma bebida enquanto conversávamos, mas não sei quantas ele já tinha tomado até aquele ponto. E Nick estava dirigindo, então ele não bebeu nada de álcool. Atualização. Olá a todos e feliz ano novo, eu só queria dar uma rápida atualização e agradecer a todos que comentaram no meu primeiro post. Eu realmente aprecio aqueles que deram sua perspectiva e, embora tenha sido completamente avassalador, definitivamente abriu meus olhos. Tentei conversar com Nick na esperança de obter algumas respostas, mas toda vez que conversávamos, acabava em uma discussão. Tentei perguntar se poderia ver o anel de noivado, porque ele me incentivou a beijar John e porque ele não me beijaria em vez disso quando sugeri isso na festa. Mas toda vez que perguntava, virava uma grande briga sobre eu não confiar nele. Esta foi a desculpa dele para não me mostrar o anel, ou me acusar de tentar prolongar essa situação mais do que era necessário. Para resumir, nós terminamos na véspera de Natal. Fui passar as festas com minha mãe e estou atualmente morando com ela enquanto tento resolver isso. Eu não ia fazer uma atualização sobre isso, mas ontem John me mandou uma mensagem. Para contexto, normalmente muitos familiares e amigos do Nick vão para uma festa de ano novo específica em nossa cidade, que eu não frequentei este ano por motivos óbvios. John disse que esperava falar comigo sobre isso lá, mas que quando foi, descobriu que eu e Nick terminamos e então decidiu me mandar uma mensagem.
Enfim, John pediu desculpas por deixar a coisa do visco escalar até o ponto em que nos beijamos. Eu também pedi desculpas caso o tenha deixado desconfortável e disse que foi uma situação ruim para ambos. John disse que estava hesitante em sair enquanto os outros estavam nos pressionando porque, segundo ele, era muito óbvio que eu estava bêbada. John não queria me deixar sozinha com eles, caso um deles entrasse para tentar me beijar em vez dele. Ele também temia que levassem mais adiante, considerando que claramente não viam nenhum problema no fato de eu estar bêbada. Agradeci por ele estar cuidando de mim e, para ser honesta, eu não tinha ideia de que estava tão bêbada, o que é constrangedor para dizer o mínimo. Além disso, o que eu não sabia até ontem foi que, depois do beijo, John puxou Nick de lado e o confrontou. Nick nunca mencionou isso para mim. John disse que basicamente repreendeu Nick por incentivar esse tipo de comportamento e por não me proteger. Estou honestamente chocada que Nick nunca tenha me mencionado isso, mas meio que faz sentido se ele se sentiu envergonhado por John confrontar. Devo também acrescentar que John pediu desculpas caso esse tenha sido o motivo pelo qual Nick estava irritado comigo depois da festa. É isso, mas obrigada a todos mais uma vez. Ainda não superei nada disso e estou muito emocionada com tudo o que aconteceu, mas sou extremamente grata pelo apoio que encontrei aqui. Sério, não posso agradecer o suficiente pela sua perspectiva. Eu sou o errado por flertar com a amiga da minha namorada depois que ela insistiu em não dizer a eles que sou o namorado dela? Minha namorada e eu estamos oficiais há algumas semanas. Ela ainda não me apresentou ao grupo de amigos dela, o que no começo não achei grande coisa. Estávamos todos prontos para sair, mas antes disso, minha namorada me disse para não mencionar que estávamos juntos. Perguntei por que e ela disse que não estava pronta para isso. Naquela noite, eu estava bem com isso. Depois, eu disse à minha namorada que me senti péssimo e que queria ser visto como o namorado dela. Ela disse para não se preocupar e que estaria pronta em breve. Mas na segunda vez que ela me pediu para não mencionar isso novamente. Eu fiquei irritado, mas concordei em não dizer nada. Durante essa segunda vez, ouvi uma das amigas dela perguntar se havia algo entre nós, e ela disse que eu era apenas um amigo. Fiquei magoado, para ser sincero. Eu sabia o que havia concordado, mas doeu ouvir ela dizer isso. Mais tarde naquela noite, uma das amigas dela se aproximou de mim e começou a flertar comigo, perguntando se eu estava interessado na minha namorada. Eu menti e disse que éramos apenas amigos. Passamos as próximas 2 horas conversando e flertando levemente. Não a beijei nem nada assim, mas brinquei dando um empurrãozinho nela. Eu não estava planejando uma vingança contra minha namorada ou algo assim, mas foi bom ter alguém flertando comigo. Minha namorada ficou furiosa. Ela disse que eu cruzei a linha com a amiga dela. Eu disse que estávamos apenas nos divertindo e nada aconteceu. Discutimos, e agora estou confuso se devo pedir desculpas ou não. Cara, vá atrás da garota que vai flertar com você em público. Isso significa que ela vai segurar sua mão em público, te beijar em público, estar com você em público, te tratar como você merece ser tratado. Deixe a garota que pensa que você é alguém para ficar no armário. Respeite-se. Atualização. Então, a minha namorada terminou comigo, ela me disse que eu fui extremamente desrespeitoso e imaturo. Então tenho certeza de que isso vai deixar alguns de vocês felizes. A amiga dela entrou em contato comigo, nos adicionamos quando nos conhecemos naquela noite. A amiga está definitivamente interessada em mim, mas achei que deveria dizer a ela a verdade. Ela disse que entende, e que minha agora e sempre foi estranha com os caras. Ela disse que deseja que tivéssemos nos conhecido de maneira diferente e que provavelmente deveríamos apenas ser amigos. Já que ela se sente desconfortável em namorar o ex-namorado de uma amiga, especialmente nessa situação estranha. Então é isso, não tenho mais namorada, e a outra garota só quer ser amiga, supondo que ela não estava apenas dizendo isso para ser legal. Pelo menos aprendi algo sobre mim mesmo e nunca mais aceitarei ser o segredo de alguém no futuro. Eu estou errada por dizer que nunca teria escolhido meu marido como pai do meu filho. Eu, 37, e meu marido Liam, 30, temos 2 filhos. Estou atualmente grávida do nosso terceiro, e último. Liam é um marido maravilhoso e um pai fantástico. Estava almoçando com algumas amigas. Estava contando uma história engraçada sobre meus desejos e como Liam tinha feito um bolo do zero para isso. Uma amiga de uma amiga, Paige, disse que escolhi muito bem e que ela deveria ter pensado tanto quanto eu ao escolhê-lo.
Tenho uma reputação de ser muito meticulosa e pensar antes de fazer qualquer coisa, a responsável. Disse a ela que nunca teria escolhido Liam para ser o pai do nosso primeiro filho, mas sou muito grata que ele tenha sido. Tive muita sorte. Nossa vida pré-casamento foi bagunçada. Eu estava com outro homem, Dave. Dave era um homem estável e confiável e estávamos juntos há anos. Dave fez amizade com Liam. E eu não pude deixar de odiá-lo absolutamente. Segundo ele, Liam fez Dave se sentir jovem novamente e ele estava desesperado para recuperar a sensação de juventude que perdeu por ser responsável desde jovem. Ele passava todo o tempo com Liam e outros amigos. Dave passava todas as noites fora festejando até às 2 ou 3 da manhã. Ele gastava todo o salário e parte do meu salário em vídeos de luta livre e jogos online. Ele comprou uma motocicleta. Usou nossas economias para comprar criptomoedas. Ele raspou a cabeça. A gota d'água foi ele gastar $20.000 das minhas economias em viagens. Durante tudo isso, Liam foi extremamente desrespeitoso comigo. Dave terminou comigo quando pedi para ele parar de sair com Liam e seus outros amigos. Ele imediatamente se mudou para a casa de uma garota com quem eu tinha preocupações. Senti-me profundamente magoada e pela primeira vez na vida senti vontade de machucar alguém em troca. Estava miserável, fora de mim, e chamei Liam. Queria arruinar a amizade deles como ele arruinou meu relacionamento. Ele estava irritado com Dave por outra coisa e estava disposto a qualquer coisa. Acordei na manhã seguinte percebendo que cometi um grande erro, mas foi incrível. Infelizmente, minha má decisão me alcançou e fiquei grávida. Ironicamente, pois sempre quis ter filhos, mas me disseram que era infértil. Tanto Liam quanto eu éramos contra ter filhos fora do casamento e tivemos um casamento pequeno. Eu estava pronta para engolir meu orgulho e fazer o melhor de nosso casamento, mas surpreendentemente Liam se mostrou um parceiro e pai incrível. Se foi um erro, foi o melhor erro da minha vida. Paige ficou muito ofendida por eu dizer que Liam não teria sido minha escolha inicialmente. Ela disse que eu estava me fazendo superior. Ela disse que perdeu o respeito por mim e nunca mais falaria comigo. Ela também mandou mensagem para Liam contar o que eu disse. Foi isso mesmo que eu disse de tão ruim? Atualização. Recebi muito mais atenção na minha postagem do que pensei. Resumindo, Paige pediu desculpas por ter ultrapassado os limites e estamos bem agora. Paige entrou em contato comigo. Ela estava passando por um momento difícil em seu próprio relacionamento e achava que eu estava sendo ingrata. Aceitei suas desculpas. No entanto, não espero ter uma amizade próxima com ela no futuro. Também perguntei a Liam como ele se sentiu com o que eu disse. Ele disse que sim, ficou profundamente ofendido e que devo compensar com 1000 beijos mais juros começando agora mesmo. A pior coisa na minha vida agora é meu bebê chutando minhas costelas. Sinto falta de poder respirar sem um pé nos meus órgãos. Várias pessoas questionaram como adquiri a reputação de ser cuidadosa quando tomei decisões pessoais muito ruins. Honestamente, sou financeiramente responsável, organizada e, de modo geral, uma pessoa preparada. Mas dependo de ter uma vida estável e monótona e não estava preparada para minha vida pessoal desmoronar. Se pensar no que eu era há 10 anos, tinha uma boa quantia de economias, uma carreira confortável e amigos próximos. Também tinha um noivo com quem estava há anos e que se tornou uma pessoa que eu não reconhecia mais. Alguém que mentiu para mim, roubou de mim e me traiu. Liam na verdade foi quem me ligou depois que Dave terminou comigo. Ele me contou sobre como Dave tinha mentido para ele e o usou em mentiras e estava com a outra mulher. Eu ainda estava em choque. Ele veio me entregar algumas coisas que Dave tinha deixado no apartamento dele no caso de serem minhas. Algumas eram minhas, outras eram lixo de Dave. Chorei e o culpei e ele aceitou e se desculpou. Ele me beijou. Eu disse que queria arruinar a vida dele como ele arruinou a minha. Liam via Dave como seu melhor amigo. Ele também tinha problemas de confiança, então mentir estava fora de questão. Sua amizade já estava arruinada, mas eu não sabia disso. Eu não era boa em me vingar, pelo menos espontaneamente. Não usamos proteção. Me disseram que era infértil. Meus 2 parceiros anteriores, meu antigo namorado e Dave, nunca me engravidaram após anos. Eu era ignorante e não me disseram que infértil não significa estéril. Eu ainda tinha chance de engravidar. Ter um filho fora do casamento é muito incomum e mal visto, ainda mais do que o divórcio.
Por isso, casamentos apressados são realmente comuns. Estava animada para ser mãe e Liam, para minha surpresa, estava animado para ser pai. Decidimos deixar de lado nossas antigas queixas, ser amigos e criar nosso filho felizes. Posso dizer que comecei a me apaixonar por ele durante minha gravidez, mas isso foi solidificado depois do parto. Foi traumático e rasguei muito. Liam foi um marido e pai tão atencioso. Nos apaixonamos tão bem que foi difícil perceber quando ele se tornou minha alma gêmea. Parte do motivo pelo qual eu odiava Liam era que a maneira como expressávamos amor era muito parecida. Eu preciso de tempo de qualidade e atenção e ele precisa de tempo de qualidade e afeto. Não há limite para a quantidade de tempo que queremos passar com nossos entes queridos. Dave era um introvertido que valorizava o tempo sozinho. Quando era Dave no meio, sentia que Liam estava roubando meu tempo limitado com ele. Agora, é bom ter um parceiro que valoriza e expressa o mesmo tipo de amor. Estamos sempre juntos. Liam precisa de pelo menos 1 hora ininterrupta por dia e mais nos fins de semana de minha atenção exclusivamente para ele. Poderíamos passar dias inteiros apenas abraçando e nos beijando. Temos uma parceria igualitária. Eu assumo mais da carga mental em termos de finanças, investimentos, consultas médicas, etc., mas Liam reconhece isso e assume mais da carga física. Não estou dizendo que nenhum de nós é perfeito ou que nosso relacionamento é. Mas estou muito feliz com o meu destino na vida. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, compartilhe para um amigo e confira esse próximo vídeo. Uma boa tarde pessoal.